Pronto, galera. A gente tá agora na parte 2 desse nosso episódio inicial, né? Primeiro episódio formal da nossa campanha Terra de Gigantes. E a gente tava exatamente naquele ponto em que ele tava averiguando, né? Fazendo a validação, avaliando as mercadorias de vocês. E ele deu uma carta... entrada em que essas taxas iniciais, né, de entradas não seriam cobradas, nem aquela taxa por cabeça e tal, mas o ponto é, enquanto ele tá avaliando ali, os guardas vêm com um baúzinho, eles carregam um baúzinho para poder registrar e guardar as armas de vocês. Porque é uma das leis da cidadela é que só fidalgos e soldados e tal podem usar armas, isso. Entendi. Aí ele começa a recolher. Tá bom. E aí, vocês vão entregar todas as armas? Minha primeira pergunta. Eita. Eu só tenho... Eu entrego tudo. Eu só o meu cajado que eu não entrego. Eu falo que eu tenho um problema no joelho, então a minha bengala. Não, beleza. Ele olha assim, isso Vai nem... separar um velho da sua bengala. É igual o Gandalf. Mandou o Miguel do Gandalf atrás de cajado. E ele olha assim, um cajado, ele fala, isso nem é arma, meu filho. Que isso. Aliás, o cara não fala isso não, o cara é mais polido, um guarda que fala, isso nem é arma. E cospe assim. Mas aí ele vai juntando lá as Só um armas. pedaço de pau. Então vocês não escondem nada, vocês entregam tudo. Esse guarda aí que falou é o gordão aqui? É ele mesmo. Viu? Daí eu falo, cochicho sim pra ele, viu? Eu acho que o senhor tem que fazer isso mais rápido, porque o senhor vai ter que sair de madrugada. Aí ele olha puto pra você, ele não responde não, ele olha puto assim. A animosidade dos guardas. Eu não vou caçar briga com guarda, não. Eu só entrega a minha espada. Então beleza, eles recolhem. Eles recolhem. A gente tá bem com os caras, eles não vão querer arrumar confusão com a gente também. Você vê que eles recolhem. Eles recolhem ali meio. Eles recolhem ali meio que misturado. Ele junta as armas de vocês numas sacas, coloca dentro de um baú, fecha o baú e tranca e leva pra dentro daquela torre. Né? Lembrando que tem uma torre antes da cidadela, né? Ele leva pra aquela torre de guarita que eles ficam ali. E. Volumes elaborados, né? Oi? Guarda volumes elaborados. Pra não deixar ninguém. Pra ninguém deixar entrar armado, né? É. E aí ele vira e fala assim: bom, está tudo certo, está tudo registrado. Como a gente vai acelerar aqui, ele olhou o equipamento de vocês e foi registrando numa folha. Você vê que ele tem um livrão e ele tem alguns auxiliares. Então ele pega um livro aqui de registro, começa a registrar o que vocês têm ali, corda, equipamentos, ele vai registrando aquilo. A gente vai avançar um tempo, porque nesse momento, se vocês não quiserem fazer nenhuma intervenção, a gente pode avançar. Fechou? Fechou. Ninguém escondeu nada, Beleza. ninguém antecipou nada, ele foi registrando as paradas. Não vai cobrar taxas por isso, nem a taxa de entrada, nem a guarda das armas. Mas ele registrou tudo, permitiu que vocês entrassem e aí o que ele fala pra finalizar? Ele fala assim: só temos um problema. Como vocês vão levar sua carroça lá pra dentro? Não. Aí eu falo, Vocês não querem comprar uma mula? a gente pode. Eu falo, a gente pode. Quanto que é a mula aqui? Ah, você vai ter que Muito negociar caro. lá dentro no estalagem. No estalagem não, deixa eu ver aqui. O estábulo. No estábulo, isso. No estábulo. Mas agora, De estalagem pra estábulo é quase a mesma coisa. Agora, pra puxar lá pra dentro, a gente puxa. A gente tá em 8. Tudo bem? É com vocês. Vamos Bom, empurrando aí, galera. aí ele fala assim: bom, pessoal, muito obrigado. Eu vou ajudando. E. Eu também vou ajudando ali, vou já me... Muito Puxando a obrigado, muito carroça obrigado. pra E eu vou agora resolver o problema do corpo do meu sobrinho. E ele vai com os guardas lá e libera vocês. Aí vocês percebem que. Ok. Agora vocês começam a perceber algumas coisas. A cidadela, ela é na verdade uma ruína. Vocês percebem que os muros, as estruturas externas delas, elas estão em ruína. E essa ruína foi complementada, foi reparada. Dá pra ver isso, apesar de estar de noite, né, pelas luzes e tal, você começa a reparar. Ela foi reparada depois. Então tem ali, por exemplo, tem um muro que tá parcialmente quebrado.
E aí foi colocado nesse muro atrás toras de madeira, né? E essas toras de madeira completam o muro, que parte dele estava todo arruinado. Então vocês percebem que a torre, por exemplo, a cabeça da torre, ela não tem mais, era só um pilar de pedra. E aí foi colocado de madeira, organizado ali de madeira e complementado uma torre. Então vocês veem que tem remendos mais recentes sobre uma antiga ruína. E essa antiga ruína passa a dimensão para vocês de coisa muito grande. Essa torre é muito mais larga que qualquer torre que vocês já viram. A entrada do castelo, por exemplo, da cidadela, ela é muito mais larga. Passariam ali uns 6 cavalos, por exemplo, de lado, né? Ela é bem grande para uma entrada de fortaleza comum. Então ela é bem maior, né? E... beleza, é isso. Essas ruínas aí que a gente observa, Pode falar. mesmo só com a luz das tochas, dá pra entender que parece muito, assim, leva a gente a pensar que tenha sido uma daquelas pedras. Um ataque dos gigantes aqui, Parece talvez. coisa antiga. Outra coisa que vocês percebem é que as pedras, elas do lado de fora, elas têm musgos, elas são escuras e parece uma construção antiga. A outra São de tempos imemoriais. E ou Eu seja... pergunto, os guardas estão ali do nosso lado, né? Sim. Eu pergunto pra eles se já houve algum ataque aqui na fortaleza enquanto eles estão aqui. Sim, sim. Nós sofremos, mas já tem pelo menos 1 ano que não temos um ataque aqui. Mas ataque de quê? Ora, tem muitas criaturas que querem assumir a fortaleza. Uma delas é o terrível Olho Branco. Ah... Eu entendi. comento com os guardas ali, eu falo, é grande aqui, né? As construções, vocês não pouparam esforço mesmo. Não, isso aqui era um castelo dos gigantes do passado. A gente construiu a nossa fortaleza sobre ele. Ah! Que coisa, hein? A terra é de você, né? O homem ali falou. Aí ele falou assim, sim, essa terra... entendi, o gigante era inquilino. Essa terra é de Solária. Essa terra é de Solária. Bom. E aí é o seguinte, vocês vão entrando, e aí vocês têm a sensação, vocês passam então por um portão, e ele é feito, as grades dele são feitas de paliçadas cruzadas de madeira. É uma madeira branca, né? Dá pra ver que é uma madeira branca, quase cor de prata, e ela é grossa, é pelo menos 1 palmo de vocês, assim, o diâmetro do cilindro de cada tora que vem de cima e atravessada, que faz essa grade interna da ponte, né? Porque a ponte tá aberta, entenderam a ideia? E aí eles rodam as roldanas ali pra levantar essa grade de madeira pra vocês poderem entrar carregando a carroça, como vocês estão fazendo aí em galera. E aí tem essa boca, essa entrada, ela tem torres laterais. E essas torres laterais tem alguns vigias ali à noite. Pelo menos uns 2 em cada torre lá de cima olhando vocês. Aí vocês passam por essa grade, né, por essa entrada. Deixa eu olhar aqui. E aí vocês entram de cara para um pátio. Nesse pátio, tá à noite. Aliás, vocês pegam alguma luz, porque ali dentro tem muitas áreas de penumbra. A cidade dela não é toda iluminada à noite, não. A gente tem alguma lanterna, alguém aí? Eu tenho um lampião aqui. Ah tá, mas a gente tá... Dá pra acender e pendurar na carroça, né? Ah, beleza. Eu ia perguntar, os guardas estão nos guiando ou a gente já tá... Não, ele mandou você entrar e se vira. Ah, beleza. Tipo, paro de dar a roça, eu pego tipo, o meu lampião que tava na mochila, coloco um pouco de óleo e acendo, né? Beleza. Pra deixar Aí mais você ou menos sai e daquela- deixo ele na carroça pra iluminar pra gente. Que aí você sai daquela iluminação da torre externa, né? Daquela guarita. E aí agora você tá entrando na cidadela. O chão dela é todo de pedra, aquelas pedras pavimentadas, sabe aquelas ruazinhas de pedra, como se fosse aquilo. Ele é um chãozinho todo aquelas pedrinhas. E aí na luz do lampião ela banha de entrada, parece uma estátua, é uma fonte. E no centro dessa fonte tem um grande cavalo frisão com um soldado em cima dele de armadura e espada, toda de pedra, né? Uma pedra branca, na verdade é quase pra vocês parece um mármore. E ele na verdade não é branco, não, errei aqui, ele é roseado, ele é um salmão, assim. E aí tem uma placa.
Tem uma placa ali nesse... Quem que lê aí? Alguém lê? Alguém lê a placa, fazendo favor? Eu sei ler. Eu vou pegar aqui, peraí. Peraí que a placa tá carregando. Eu sei ler, eu tenho inteligência 10. A placa tá Se carregando. na língua normal aí... Se tiver na língua comum, eu consigo ler também. Tá em... Ah, peraí, que idiomas vocês falam? Eu falo normal. Eu falo só o troqueiro. Fônico e gigante. Então você... Não, ninguém fala Aí, ó, Solária, né? Nosso intérprete. Ninguém fala Solária. Então é o seguinte... como vocês Não. viveram ali na região, apesar de vocês falarem só o troquês, vocês reconhecem que a escrita é em Solária. O jeito, os traços ali, mas vocês não conseguem ler aquilo. Ah, Porque nesse caso eu tô assumindo que o Solária é um idioma do reino, né? O idioma real, em que vocês têm familiaridade com o jeito que ele se escreve. Mas vocês, por não falarem Solária, vocês entendem que é alguma escrita em Solária ali, mas não dá pra vocês não conseguem ler o que é. Eu quero perguntar pros os NPCs se algum deles fala Solari. Ou lê Solari. Ô moço, a gente não sabe ler não. Eu também não. Não. Eu fiquei até... então é uma placa muito bonita. Mas a gente não sabe ler não. Isso aqui deve ser o senhor aí do vale, sei lá. Lembrando que o padrão... Deve ser o nome do construtor. A gente vai assumir que o padrão da sociedade geral é iletrada, tá? O povo comum é iletrado. Ok. Beleza. Aí é o seguinte. Voltando aqui. Na hora que vocês passam por essa fonte, vocês percebem que à direita de vocês entrando na cidadela tem um paredão com uma outra torre. Esse paredão longo, né? Logo à direita entrando na cidadela. E de frente para vocês tem duas grandes construções com umas placas lá. Essas em troquês. Boa. Ainda não leio. Eu sei ler. E um tá assim, ó. Estábulo, cavalo feliz. E do outro lado da placa... Do outro lado da placa tem assim... armazém guarda tudo. São duas placas de madeira entalhadas ali, só que elas estão fechadas, né? Tá à noite, a porta fechada, vocês não vem luz. Pergunta um pouco aleatória. Tem moeda dentro do poço? Da fonte? Você dá uma olhada lá, assim, procura? Enquanto você tá passando, eu queria ver se o pessoal joga moeda, sei lá. Assim. Quando você olha lá, você vê que o poço tá cheio d'água. O poço tá cheio d'água. E o que você repara? Que tem uma pequena mina. Tem uma pequena mina chorando ali. Ele tem uma mina chorando e é um poço cheio d'água. Então, não nascente, né? Mas é de d'água. É uma mina d'água. Agora, pra onde essa água vaza embaixo, não dá pra ver. É uma água... Fechou? Ok. Beleza. E aí vocês... E tem o caminho, a estradinha, né? Uma ruela de pedra que vai seguindo pro sul do forte, pra esquerda de vocês. De frente tem essas estalagens. Tem algum aberto? Não, nenhuma das duas estalagens. E aí um guarda fala... A praça central, onde provavelmente se encontrarão dormitórios, é seguindo aí pela estradinha. Mas a estalagem funciona. Se você bater aí, ele abre pra vocês. Vamos lá, vamos deixar essa carroça em algum lugar. E já vê o preço da mula. Já que acordar, vamos ter que chamar um cara aí, já vamos resolver tudo. Mas vocês vão lá na praça central? Deve estar dormindo ainda. Vamos na estalagem do cavalo ferido. Tá, já ali, você bate ali. É isso? Então abre a porta, cara. Não demora muito não, passa um tempo, abre a porta. Aí abre um cara assim, de um cabelo meio claro, né? Meio palha, um louro palha. E ele barbudo, com a garrafa na mão, meio cambaleando, ele olha. Nós temos então viajantes chegando essa hora. Pode entrar, pode entrar. Essa é a casa do Tuco.
Nós temos uma carroça aqui que precisamos. Pode guardar. entrar com tudo, a gente dá um jeito. Pode entrar. Tá. Aqui. Oh, meu Deus. Vamos lá, empurrando, pessoal, empurrando. Olha! E aí vocês puxam a Oi. carroça pra dentro, né? Isso. Aí ele fala assim, Estaciona na carroça. cara, e na hora que vocês vão entrando lá, você vê que o lugar lá dentro, ele acende umas lamparinas, tá? E aí ali dentro vocês veem que no fundo tem um monte de rede. Algumas delas parecem que estão ocupadas, outras não. Isso à direita, né? E à esquerda da estalagem tem vários animais. Tem mula, tem cavalo. Porque apesar de vocês terem trazido um cavalo frisão, existe o cavalo da montanha, que eles chamam. É um cavalo comum, é um cavalo de tração, é um cavalo do povo, né? E ali tem alguns. E aí ele vai num balcãozinho assim e já fala assim: bom, então são vocês 8? Ah não, os 3 já tinham liberado lá, né? Isso, o rapaz foi alocar ele lá pra trabalhar. Ele fala, então são vocês 5? Isso. Ah, nós viemos só deixar a carroça e a gente queria saber o preço de uma mula aí de cavalo. Mas agora, essa hora? Tudo bem. 10 pratas. 10 pratas a mula Sim. e o cavalo. O cavalo são 40 pratas. Ah, tá. Muito obrigado. Será que não tem um... O Catuco ali, o feiticeiro, pra mostrar o papel pro homem aí que a gente tá de caça hoje. Bom, então, meu senhor, eu vejo que ele tá contabilizando a galera. Não, hoje a gente tá por conta do Fidalgo aí. Ah, ele leu o papel assim. Vocês parecem ser importantes. Aí ele começa a olhar pra vocês e pros equipamentos. O que vocês Nós fizeram somos pra muito conseguirem essa carta? Isso. Tipo, esse bando de mendigo aqui. Sabe, a Estela vai pra frente. Aconteceu um imprevisto enquanto a gente ia pra cá. Fomos encurralados, pedras rolaram durante a montanha, gigantes apareceram. Enquanto isso, teve lobo, uns bichos pequenos. Pode ver ali, a Sabrina ainda tá meio com sangue. A gente conseguiu. Olha, sair, peraí, mas- vamos fazer o seguinte. Nós estamos ali no fundo, reunidos e tomando trocando uma ideia e contando uns causos de viola. Vocês não querem sentar com a gente ali e contar essas histórias, não? Opa. Então é o seguinte, ó. Já que vocês têm essa carta aqui, tá tudo certo. Vou deixar essa carroça aqui, aí no meio mesmo, larga ela aí. E vocês podem dormir aqui. Vocês veem que é um galpão comunitário. Ele tem várias redes, nessas redes penduradas na parede e num coisa de madeira. Numa parede e numa coisa de madeira. Tem várias redes. E é comunitário. Você vê que tem umas 10 redes ali, umas 3 estão com tralhas. Tem uma mochila pendurada na parede, tem alguém dentro. Mas tem algumas vazias e ele libera pra vocês. Ele fala assim, o quarto individual que fica no andar de cima, aí isso aqui não libera não, ele tem que pagar. Se quiser quartinho individual, tem que fazer rir. Tá bom. Não seja por isso. Não batendo Eu vou vento matar à na noite, praia. tá ótimo. Mas aqui no andar de baixo, pode dormir na rede ali, com essa carta aqui tá garantido. E os cavalos são guardados aqui do lado, eles são muito bem alimentados, a gente tem feno, tem tudo aqui. E lá no fundo a gente tem um cantinho de viola. Vão lá, vão lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá. E aí vocês percebem que ele tem uns molequinhos, né? Ele é um cavalariço, ele se apresenta como Tuco. E ele tem uns molequinhos ali que ajudam ele a tratar do lugar, a cuidar. Você vê que um moleque, ele acorda os moleques dormem no meio do feno ali. Ele acorda os moleques, e aí um deles vem ajudar vocês a ajeitar a carroça, colocar vocês nas redes, né? E aí eles sentam lá no fundo. E aí agora eu deixo pra vocês. Quando vocês chegam ali no fundo, e tem uma panela, né, no meio uma fogueirinha, tem uma panela no meio esquentando um caldo, e tem uma galera sentada ali, um no violão, um bebendo alguma coisa. Quando vocês sentam ali no fundo da estalagem, nesse lugar, vocês reconhecem alguém. Aí o primeiro que falar aí tá valendo. Quem vocês reconhecem? Quem que tá ali? É um farrapo bem conhecido.
É o. Peraí, joga pra mim um D6 aí, Castilho, já que você falou isso. Jogo. Joga pra nós aí. Caralho, Seis. pra mim No- apareceu só tudo É preto. porque você rolou um dado Esse- preto, troca esse sua dado cor, preto troca é um sua... milhão. Cara, eles poderiam ter feito um número branco, né? Puta merda. Nunca saberemos se é realmente esse resultado. É, tipo assim, a gente sabe pelo chat que saiu 6, mas o número ali no agora- roll20... É o dado negativo. Agora que você colocou o branco, rola aí, vamos ver se ele sai. Só pra gente saber se ele sai o número preto, Castilho. Eu acho que todos os números são pretos, vamos né? ver. Agora sim. Ah, esse aí ficou bonitinho. Mas beleza, foi o 6. Cara, sabe quem que ele é? Vocês reconhecem ele então. Ele é um farroupilha que tava lá na casa dos farrapos com vocês, que veio um pouco antes. E ele é o Alan. Tá, o Alan. Mas ele é metido. Ele é um cara meio conhecido por já estar quase pagando, terminando de pagar a dívida. Não, como é que ele é? Conta aí, ô Antônio. Ah, Hum, ele é semi-livre. Tá, o Alan, ele tem tipo uma pele morena. Ele só tem tipo uma barba meio rala assim, não tem. Meio que por fazer. E você vê que, tipo, ele não tem alguns dentes também. Esse É, personagem, é ó, pra tá. vocês que não estão sabendo, a gente jogou um spin-off há um tempo atrás desse cenário. E o Antônio jogou com o Alan. Ele foi o sobrevivente. Ah, Pior que eu nem tinha lembrado. Ah, eu achei que você estava falando, lembrando do personagem. Tá, é o seguinte. Não, mas eu não tinha pensado em aparência nele de qualquer forma, então agora essa é a Fechou. aparência dele. Fechou. E aí é o Agora é. seguinte. Você reconhece então, Galinha. Você foi o primeiro, né? Você bateu o olho ali, viu nesse caldo. Você vê que tem ali umas 3 pessoas. Tem uma moça sentada no fundo, comendo, pegando um pouco desse caldo numa cuia. Tem um violeiro. Tem uma mistura de barbas entre grisalho e preto. E esse violeiro tá ao lado do Alan, que é um farroupilha. Eles estavam ali sentados quando o Tuco volta. Aí trouxe uma galera pra comer com a gente, contar uns causos da última noite aí. Parece que eles enfrentaram gigantes. Ele soluça. Ele já aparenta assim meio embriagado. Parece que eles enfrentaram gigantes. Aí ele senta ali e começa a tomar de novo dessa garrafa. E ele fala, senta aí. Agora é o seguinte, aqui é comunitário. Cada um joga um pouco do que tem no caldo aí e cada um bebe um pouco do que tem. A gente não tem pra todo mundo, não. Senta aí e se vira. Agora, se vocês querem abrir uma garrafa dessa minha, aí é uma prata, eu te dou a garrafa. Cara, eu vejo o violeiro ali e eu peço pra ele dar uma nota e eu vou cantar a nossa história aí, em cantarolar, entendeu? Boa, O que aconteceu? boa, legal, cara. Mas eu gosto de ver aí. Você é o gogó de ouro, né? Então ele começa. Aí você não precisa fazer a cena, né? Mas você pode só contar. Você canta a história, né? De maneira melódica do que rolou ali. É isso? Isso, faço umas firulas, né? E Boto ele faz o ritmo ali, né? Tum, tum, tum. E ele deixar vai. bonita a história pra, tipo, honrar os caras que morreram e honrar a gente também aqui. Deixar um negócio bem bonito. Top. E aí, cara, ele vai bater nesse bandolim e vocês vão contando. Conta aí o que cada um fez aí, vou deixar em aberto. Vamos lá, Lili, dá um resuminho aí. Aproveitando o gancho aí, eu pego uma prata minha e eu falo com esse personagem aí que O Tuco. disse que daria essa garrafa se eu pagasse uma prata. Dou uma prata pra ele. Aí ele fala assim, não, essa não, eu te dou uma nova. Aí ele vai ali no fundo, você percebe agora, Lili, que no fundo desse lugarzinho tem uma adegazinha. Ele pega uma outra garrafa dessa e a garrafa tem um líquido transparente ali, ele te entrega, eu falo, é sua, toma aí. O frasco não, hein, o frasco... nossa. O frasco, o seguinte, o frasco eu preciso de volta. Mas a garrafa aí, o líquido que tá aí dentro aí, tá uma prata, tá pago. Aí é contigo. Tudo bem, tudo bem. Você dá uma Mas isso tragada? daqui é nosso. Combinado. E aí, você... Não sei se você já experimentou isso ou não. Mas é uma água, né? Um líquido ardente
que eles chamam de aguardente. E na hora que você toma ele queima a sua garganta. Mas ele fala assim, mas isso aqui é ótimo, vou contar uma coisa pra vocês. Isso aqui é ótimo pra enfrentar os frios da montanha. Ele tava me contando ali, ó, aquele cara, que ele levou um pouco dessa garrafa e ajudou muito a enfrentar os frios dessa região, que é muito fria. E os uivos dos montes são muito cabulosos. Então uma aguardente dessa aqui é o ponto pra você poder enfrentar isso bem. Não só uma coberta. Uma coberta e uma aguardente é tudo que um farroupilha precisa. Eu quero fazer certo. legal. Tem relativamente suficiente pra quem tá aí? Você vê que lá no fundo... Não, essa é uma garrafa, né? É uma garrafa, ela tem mais ou menos assim 2 palmos seu de garrafa. E você toma de golinho em golinho, né? Então a sua própria garrafa já dá pra dividir com a galera aí à noite. Mas se você quiser se embriagar, ele tem lá no fundo mais 3. A minha ideia é o seguinte, pegando esse gancho do Rocha, qual é o personagem dele? É o... De quem? É o Gogó de Ouro. Gogó de É o Ouro. Gogó de Ouro. Foi indo lá, eu vejo ele indo, puxando uma palhinha lá. Pô, foi o Gogó, né? Que fez isso. Sim. O quê? Eu sim, tava Não, cantando foi essa- a nossa história ali. Eu quero, além de dar mais firula em cima do que ele falou, mas sendo coerente, eu quero ser. Eu quero. Ajudar, eu quero ser mais gentil com o pessoal e dar um pouco dessa água boa. dente pra cada um, pra ir entrando no clima. Não, e dá pra você... Pra ser amigável. Boa, você pode... Então você vai fazer o seguinte, vamos combinar assim. Você vai pagar ele as 4 pratas, que são pelas 4 garrafas extras que ele tem. Só que ao invés de tomar no bico, pode compartilhar no bico se quiser a galera. Mas você pode também ele dar um canequinho lá, ele tem uns canequinhos de barro, e aí vocês vão tomando no canequinho, né? Dá tranquilo. Pode ser, então. Então Quero paga fazer aí isso, suas 4 pratas e já tá fazendo essa, né, dando a bebida entre uma música e outra, e vocês vão interagindo ali. Aí vocês fechou, galera? Alguém quer intervir com mais alguma coisa ou eu posso fazer um ponto aqui? Não, acho que tá ok. Antônio, Thiago, tá todo mundo Uns ali. parece que estão acreditando na história, outros achando que é. Cara, uns acreditam, você vê que um acredita, a moça que tava ali comendo um caldo, ela olha assim, ela faz um pouco de uma cara meio cerrada, né, como se tá exagerando e tal, mas nessa hora, você vê que o Alan, ele vira e fala assim, eu acho que nós temos 2 problemas aqui. Tem por essas descrições, você dá todas as descrições ou o que você conta pra ele, o Thiago, na música? Sim, cara, eu faço de forma que fique bem claro o que aconteceu, mas como eu tô cantando, né, eu vou meio que aumentar as coisas, até parece que foi até mais heróico do que só se salvar, entendeu? Mas ele fala assim, Mas acho que como é que a era parte esse gigante aí? antes dos trasgos dos lobos ainda continua a mesma. Ele fala assim, mas eu não entendi uma coisa. Como é que era esse gigante aí? Porque não é comum, assim, eu não sei de trasgo mexendo com lobo. Porque do que eu sei, do que eu aprendi aqui nesse tempo que eu tô aqui, é que os lobos, eles são capazes de conversar com os duendes, não com trasgos. Como é que trasgo teria lobo ali? Os doentes conversam com lobos e montam lobos. Olha, Os trasgos, os lobos estavam presos. Os trasgos só soltaram eles. Isso é curioso. Até agora eu não tinha ouvido nenhum caso de trasgo com lobo. Aí você vê que esse cara do violão, ele abre a mochila dele, pega um caderninho e começa a anotar as coisas, tá? Dessas músicas aí. Ele começa a anotar essa partitura, anotar. Como eu vi que nem todo mundo acreditou na nossa história aí, né, eu vou até a carroça, eu puxo de lá o corpo de uma das criaturas que eu tinha trazido para ser a prova, né? Beleza. Muito bom. Como a gente não precisou dessa prova, eu não mostrei pro cara lá na entrada. Tá, mas eu tenho mais uma pergunta agora. Eu tenho mais uma pergunta que eu esqueci. Como a gente combinou aquele lance do XP, vocês trouxeram na carroça a carcaça dos lobos? Se quiser, pode, tá? Porque a gente não tinha combinado antes. Até porque depois Imagino que sim. que seria o XP, né? A gente imagina que a gente teria Sim. Podemos, de boa.
Podemos fazer esse ajuste. Então, na verdade, tem 3 carcaças de lobo, né, lá na carroça, junto com o corpinho do Trasgo lá. E daí o Alan, eu falo ainda, né, conversando diretamente com o Alan, que é quem eu conheço mesmo. Enfim, o seu Manuel, que estava com a gente, ele conseguiu observar bem os gigantes. Ele citou que eles pareciam estar amaldiçoados. Tinham os olhos brancos e algum pus saindo dos olhos. Mas peraí, você é um feiticeiro? O cronista, cara, o menestrel, ele se apresenta como o cronista. Ele falou assim: vou contar pra vocês um pouco da minha missão. Eu estou aqui pra registrar todas as aventuras e desventuras que rolam nessa região. E eu estou registrando essa de vocês. E muitos desses relatos precisam expandir, precisam ser conhecidos pelo reino. Então eu tô aqui pra isso. E eu quero saber um pouco mais. Você é um feiticeiro? É um mago da mais alta categoria. Eu vi ele consertar ossos que tinham sido quebrados de volta no lugar. Aí ele anota, ele fala Magia assim, profunda. ele fala assim: pois você é o terceiro que me relata que viu um gigante com esses olhos purulentos. Você acha então que eles estavam enfeitiçados? Pois olha, meu amigo, eu vou ser muito sincero com você. Eu nunca tinha visto um gigante antes para fazer tal comparação. Não, mas olha, eu posso dizer que eu já vi um. E ele não tinha os olhos assim. Talvez estivesse doente. Será que isso tem a ver com uma doença ou um feitiço? O que você acha? Isso, eu imagino que seja mais para uma maldição do que um feitiço. Você sabe porque o povo aqui da região, ele olha nas anotações dele assim, ó. Há alguns relatos aqui na região de que um poderoso feiticeiro chamado Olho Branco age por aqui. Será que isso tem alguma relação com ele? Por que será que é o Olho Branco? Pois agora com essa informação nova, isso faz muito sentido. Eles devem passar por algum tipo de ritual. Aí ele vai anotando lá. Aí ele fala assim: pois muito bem, você... Pode falar. Não, ou algum tipo de... Nos meus estudos eu já vi alguma coisa sobre criaturas que são despertas, talvez eles foram acordados de alguma forma, eu não sei. Você disse que é um cronista. Você sabe aonde a gente pode encontrar mais informações sobre o passado da região aqui? Pois então, era isso que eu queria falar aqui agora. Vocês foram um encontro muito oportuno pra nós. Porque eu estava aqui com esse jovem, ele bate nas costas do Arlan lá, e ele estava me relatando que voltou recentemente, há alguns dias, uma semana, não sei, de um lugar que eles descobriram aqui no coração das montanhas, os Montes Chorões, do lado de lá do Rio Negro. Vocês entendem um pouco aqui da região? Eu ainda pretendo fazer um mapa dessa região, mas eu ainda não tenho esse mapa. Olha, somos completamente diferentes, então nem ideia. Eu ainda quero fazer um mapa dessa região, mas eu ainda não tenho esse mapa. Mas o que eu posso dizer? Daqui desse forte, esse forte tá quase que numa trifurcação de encontros. A gente tem os Montes Chorões, tem um grande palude, que é esse pântano que fica... Essa região que fica logo à direita da estrada. E esse pântano, ele culmina na Mata do Sabugo. Vocês já ouviram falar na Mata do Sabugo? Não. A Mata do Sabugo fica logo em frente aqui. Amanhã de manhã, vocês chegaram agora, amanhã de manhã vocês vão conseguir vê-la do alto do forte. É uma mata alagada. E ela tem uma série de árvores alagadiças, mas a mais famosa é o próprio sabugueiro, que o pessoal que usa. Porque ele tem uma madeira rígida. E ele usa ele para fazer escudos, para fazer paliçadas, para reparar o forte. Tem muita gente que trabalha lá capturando o sabugueiro. Inclusive tem o sabugueiro santo, que tem uma madeira branca, quase metálica, que é extremamente resistente. E eles procuram também pelo sabugueiro santo. Pois bem, se a gente atravessar, ladeando entre o Monte do Sabugo e esse sabugueiro, se daqui a gente andar ali algumas horas, a gente vai chegar num grande rio, que o pessoal chama de Rio Negro, que é um rio que serpenteia por essas montanhas e ele é navegável, ele é muito largo. E
E na margem oposta desse rio, logo na sequência, tem eles encontraram uma mina, que eles chamaram de mina cetrina. Diz que é uma mina potencialmente que tem esses diamantes rubros, né? Os diamantes vermelhos, que é um grande desejo da galera aqui da região. E eu acredito que vocês devem ter sido informados que muita gente troca vida por diamantes nessas terras, né? E, bom, o Alan voltou desse lugar, ele esteve lá. Ele participou de uma incursão, mas foi uma incursão muito curta. Diz ele que a mina era muito maior, mas eles tiveram problemas, eles viram que outros invasores estavam avançando lá. E ele chegou aqui com isso aqui. Aí ele desenrola um pano e joga em cima da mesa, joga numa mesinha assim, cara, uma mão cortada. E essa mão cortada tem uma tatuagem na palma dela, na forma de uma lua, um desenho de uma lua. Você já ouviu falar nisso, ô arcanista? Eu olho com atenção. Parece que isso parece ser alguma marca arcana, no caso? Então, quando você olha essa tatuagem da lua, o que te parece? Ela tá muito fraca. Ela é como se fosse uma tintura extremamente fraca. E você já ouviu, né, de relatos arcânicos, aí, estudos, que existem devotos diferentes. Tem aqueles religiosos que são de Solária, né, da Ordem da Luz, o Sol, da Alvorada, mas tem também alguns que são da Lua. Parece muito essa marca. E o fato dela estar muito fraca pode ser que, na verdade, o fato dela ser usada a magia dela vai enfraquecendo essa tatuagem. E ela é renovada periodicamente. Então há chance, sim, dela não ser uma tatuagem comum, dela ter sido um uso arcano. Bom, eu explico pro pessoal, isso aqui parece ser uma tatuagem de arcanista. É uma mão de gente? É uma mão de gente, sim. Existem sacerdotes. Perdão, eu nem falei isso, né? De repente você imaginou a mão de um demônio ali, cara. Uma mão verde, uma mão humana mesmo. Sei lá, né? E ela tá com cheiro. O que é? Açafrão? Acho que é açafrão, né? Ela tá com cheiro, assim, de conserva, sabe? Ela tava imersa em algum pote ali. Aí ele coloca... Vinagre. Sei lá. Picles de mão, pô. E aí ele fala assim, bom, ele diz Aí o Alan fala, deixa eu falar, pô. Aí ele fala assim, ó, tinha uma galera desses bandidos lá que estavam também investigando a caverna, a mina. E a gente acabou negociando com eles a nossa saída. Eles pegaram Lembra disso? Lembra disso? A Lily e o Antônio estavam na mesa. Vocês lembram disso? Sim. A gente negociou com eles a nossa saída. Então essa mina ainda está sendo investigada. Ela parece ser muito maior do que a gente viu. Mas, enfim, eu voltei aqui pra buscar alianças pra gente voltar lá. E ela Tinha atrás, daqui mais ou menos, meu amigo. Oi? E ela fica a que distância daqui mais ou menos? Então, a gente vai ter que andar pelo menos a metade de um dia pra chegar até o Rio Negro. Se a gente caminhar daqui, porque não tem estrada ainda até o Rio Negro, né? Um afluente dele passa exatamente aqui embaixo, a cascatinha do forte. Então a galera usa água desse rio menor. Eles chamam de riozinho, né? Cascatinhas. Mas a gente vai ter que andar ali quase meio-dia pra chegar no Rio Negro. Aí a gente tem que atravessar o Rio Negro. E do outro lado é coisa de mais 1 hora ou 2. Então se a gente sair cedo, talvez a gente chegará lá no meio da tarde pro final da tarde. Seguindo pro sul, seguindo pro sudeste daqui do forte. Lembrando que o forte é ao sul do reino, né? Seguindo pro sudeste aqui do forte. E pra atravessar o Rio Negro lá, tinha uma ponte, alguma coisa? Então, a gente não encontrou nenhuma ponte, não. E ele é um rio bem largo. Então, e vocês atravessaram com um bote? Vocês tinham? Sim, exatamente. A gente usou um barco. Um barquinho. Um bote. Tá. Então, E aí eu barco não lá ou vocês Então, levaram o barco? O que a gente fez? Eu escondi esse barco, a gente comprou, a gente fez o barco aqui, né, pra fazer essa missão. E eu escondi, na volta a gente tava em menor quantidade, a gente foi interceptado, a gente teve que se espalhar. A Cisara sumiu, eu não sei onde ela foi parar. E que foi uma outra sobrevivente, né? Também não sei pra onde foi a Marvila,
E eu consegui voltar. Então eu não conseguia carregar o barco inteiro no meio dessa confusão na margem de cá. Eu escondi o barco no meio das folhagens lá. Espero que ele ainda esteja lá. Certo. Aí eu vou mostrar ali o bicho da carroça e vou falar, tinha algum desses ali por lá? Aí eu levanto a sacola assim pro pessoal ver a criatura. Aí ele fala assim, olha... E eu dou uma olhada específica pra quem não acreditou na nossa história. A menina lá, ela olha regalada, né? Ela fala assim, tem gente que acha que um trasgo vale muita coisa. Esse bicho é metade do seu tamanho, é um miudinho. Eu quero ver um corpo de um gigante. O que essa menina parece ser? Ela usa armadura, ela usa roupas leves e ela não tem armas, tá? Mochila nem nada. Ela usa roupas leves, você repara. Aí agora te chama atenção uma coisa, o Cachilho. Ela tá usando uma capa e uma camisa de seda. E ela tem um cordão no pescoço também, assim, de prata. Tem chapéu? Não. Se tiver chapéu, já sabe, né? Mas roupa de seda também. Roupa de seda tem dinheiro. O que a menina Fidalga tá fazendo aqui na violeira dos pobres? O padrão dessas né? O padrão, ela tá querendo deixar o pai frustrado. Tá querendo irritar a família. Aqui a nossa escuta. Mas vocês estão falando isso? Isso que eu Não. Definitivamente não. Alguma coisa soltou aí. Ela vira e fala assim, não, vocês querem saber a verdade? Eu odeio esses fidalgos, essa nobreza. Ela cospe lá. Eu tinha um casamento forçado, um casamento arranjado por conta de politicagem do meu pai. Mas eu não quero isso. Eu vim pra cá em busca de aventuras. Que bom. Que bom que alguns têm a escolha, eu comento. Aí ela fala, e eu tô me interessando em entrar em busca de aventuras, mas eu tô vendo se vocês são dignos de um grupo ou se são só falastrões. E quantas dessas criaturas fáceis você já matou? Eu pergunto pra ela. Nenhuma. Beleza. Mas eu quero. Aí ela já levanta assim, ela fala assim, mas eu quero aprender. E ela vai na mochila dela, ela puxa uma espadinha, cara, é tipo um florete. E ela. Aí, calma lá. Não, mas ela não tá mirando em vocês, não, ela tá fazendo nada assim. Ela mexe com o florete. Ela tá mostrando que tem. Ela fala assim, eu recebi treinamentos e eu sei lutar. Eu quero aprender melhor aventuras fora das proteções de um escudo e não em torneios. E aí ela prende aquela espadinha lá de volta na bainha lá. E aí ela fala assim, muito bem. Muito bom, quem sabe. Aí o cronista volta e fala assim, pois muito bem. Então é o seguinte, temos aqui uma oportunidade. Nós podemos resgatar a missão na mina cetrina do Alan. Vocês chegaram de viagem agora, vocês devem estar exaustos, então acredito que vocês precisam ainda uns 2, 3 dias pra colocar as energias. Definitivamente um banho. Pois é, ele fala assim, eu acabei de tomar um banho ali, a água ainda tá um pouquinho morna, pode ir lá. Eu vou depois que a gente terminar de conversar aqui, tá tudo bem. Ele mostra a tina que tem lá no fundo, quer ser a primeira aí. Não, nem vem. Eu que vou lá primeiro. Ele mostra uma tina d'água que tem lá no fundo, cara. Ele fala assim, tem um resto do sabão lá também que eu usei, dá pra usar, cara. É uma barrinha de boa. E aí é o seguinte, ele fala assim, então nós vamos tirar aí, vamos fazer o seguinte. A gente vai tirar uns 2 ou 3 dias pra vocês regenerarem as energias da viagem, colocar essas noites em dia. Vamos nos organizando aqui. Mas a gente parte em 3 dias pra essa missão do Alan. Estamos aqui de acordo? E aí o Tuco tá tomando, ele fala assim, o que eu ganho com isso? Eu tô aqui permitindo uma reunião de novas aventuras. Vocês não vão me dar nada? Vocês estão aqui bebendo comigo? Eu quero Mas a gente tá bebendo a sua bebida, a gente pagou por ela. Não, então tá tudo certo. A gente vai dar exposição pro seu negócio. É isso que eu vai divulgar. Eu quero dizer o seguinte, isso aqui não é uma taberna. Eu não pago os impostos por uma taberna.
Então eu quero que a gente continue usando esse lugar aqui no fundo como o nosso encontro dos farroupilhas. Porque a taberna mesmo fica lá na praça. O QG. Oi? A gente tá num baile legal. Essa é a vibe. Sonegação, ele não esperava isso. Aí ele fala assim, então a gente vai transformar isso aqui no nosso bar dos farrapos, o bar da gentalha. Tá certo. Certo. Eu concordo com isso. Então é isso. Tô concordando com tudo. Então fechou. Então agora é o seguinte, vamos... Aí eu tô assumindo que vocês já vararam a madrugada, né? Aí começou a bater aquele sono, bebedeira, vocês quase zeraram lá. Fizeram amizade com a galera, que a Lily... Antes disso, né, tipo, eu fui Sabrina. correndo tomar um banho porque eu não aguentava mais aqui. A roupa Sim. toda suja de sangue seco, lama. Sim, cara, limpou lá naquela água e tal, e aí vai usando a mesma água, o próximo, que é o que tem. O problema é de quem for o próximo. E aí é o seguinte, Não, vocês eu- dormem nessas redes... Eu vou dar banho no cachorro. Vocês eu vou dar dormem... banho no cachorro, mas não vou tomar banho. E eu não vou beber também. Eu não vou tomar banho também. Eu vou dizer assim, eu dou uma cheirada, eu nem suei. Eu não vou tomar banho. Nem sei, pô. E aí vocês né, comem ali alguma coisa e tal. Vamos fazer o seguinte. Tira aí, quem quiser aí, mais 2 moedas, 2 pratas, pra gente assumir esse caldo e tal, que ele completou ali, cobrou ali 2 pratas do grupo inteiro. Alguém paga? Ah, eu não tenho esse dinheiro aí. Eu posso pegar. Quantas moedinhas tinha lá que o filho da roupa? Veremos agora. Isso eu ia perguntar. Veremos agora, Um saco de moeda aí. ô Luiz, veremos agora. Você vai jogar pra mim um Fireball aí, 6d6 aí, joga aí. Mas, caraca! Vai. Eu não tenho moeda também. É chique demais. Seis? Olha! 22. Gostou dessa rolagem? Ó, Ó, tinha 22 pratas no saquinho, cara. tá rico, rapaz. Né, e outra, assim, agora falando em off, tá, Teral? Só porque a gente vai ter que ver essa carroça, a gente vai ter que negociar essa carroça. Pra onde a gente vai, não passa a carroça. Nós vamos passar no Brink essa carroça aí. Esse cara aqui deve comprar. Eu o compro Brick, mesmo, eu compro. Eu compro a carroça de vocês. O Brick de farrapo. Ele fala, vocês querem deixá-la pra Mas- mim? Mas será que não é melhor manter a carroça para o futuro? Porque essa aventura pode não precisar de carroça, mas se no futuro a gente vai ter que comprar ela de volta. E daí a gente vai ficar pagando a. A estadia. Ah, é, porque tem que alugar, né? Ele fala, ó, mas É olha só. alugar aqui o Ele fala espaço. assim, não, ele fala assim, não, olha só, eu posso fazer o seguinte. Eu posso guardar essa carroça aqui no fundo da estalagem. Ela vai ser uma cama. Então algumas pessoas que quiserem dormir, ela vai fazer parte da cama comunitária. Ele vai subir ali, dorme debaixo dela. Eu vou colocar ela num canto ali, num silo ali. E ela vai ser entulho pra cama. Eu vou usá-la se eu precisar pra carregar feno, se eu levar feno de um lugar pro outro, eu vou usá-la. E em troca de eu usá-la e deixar como cama, vocês não precisam me pagar. Mas vocês vão dar preferência pelo meu estabelecimento e a carroça fica aqui. Tá tudo certo? Por mim, Eu não pode. comento com o Perfeito. feiticeiro, eu acho que ele não tá lembrado, e a gente tem que pagar pra entrar nessa fortaleza aqui depois de hoje. Então se a nossa carroça estiver aqui dentro, a gente toda vez que quiser usar ela, tem que pagar pra entrar, entendeu? Mas. Ó, né, pode- Sem co- ela paga Aí o Alan Aí é fala, o seguinte, o Alan fala, eu vou olha, mas perguntar. o Alan fala assim, olha, mas a gente tem algumas alternativas. Você paga pra guardar as armas. A gente pode achar um lugar seguro nos entornos pra esconder as nossas armas. E aí a gente não precisa pagar. Olha aí o que eu tava falando. O Alan entende. E outra É coisa, melhor ficar na vila. aí ele fala assim, e outra coisa, É de graça. uma prata por cabeça, de acordo com os tesouros que a gente pode encontrar lá, isso é tranquilo. É uma prata por claro, cabeça. Só que hoje a gente tá quebrado. A Tá gente- certo. Estão muito confiantes. Agora, na vila em volta não paga mesmo não, a gente pode ficar lá. Mas lá é um lugar de bandidos e foras da lei. Ah, é porque a gente tá muito melhor, né? É, mas aqui dificilmente alguém vai tentar nos matar, ou nos roubar. E eu pergunto Ah, pra não. ele,
eu pergunto pro dono do lugar aí se quem trabalha dentro, quem mora fora e vem trabalhar só que dentro precisa pagar pra entrar. Não, aí ele fala assim, não, nós temos registros de estadia aqui dentro. Mas aí nós não somos mercenários, né? Vocês são mercenários, nós somos vassalos e serviçais do reino de Solária. Beleza. A gente podia conversar com ele aí da ideia de que a gente possa ser funcionário dele, sei lá, mas é muita gente, né? Ah, vocês podem negociar isso. A gente não pode Vocês podem... porque a gente já é escravizado lá. Escravizado, né? Ele fala, vocês Achando podem... que a vida da escravidão é fácil assim? Você pode Tipo, ser funcionário. de quê? Não, é prova de mentira, né? Pra forma de entrar de graça aqui na Ele fala taverna assim, do ó, cara. aí ele fala assim, ó, se vocês forem negociar com os fidalgos mais importantes daqui, depositar sua espada juramentada a ele, aí eu não entendo muito disso não. Eu olho pra menina, A gente troca de mestre, né? eu olho pra menina e eu falo pra ela assim, ó, você que é da nobreza, você não consegue uma forma da gente entrar sem precisar pagar aqui, não? Pra vir ficar no nosso bar aqui? Ela olha pra vocês, olha pra roupa de vocês e fala assim, olha, vocês claramente são farroupilha. Vocês são mercenários. Eles vão cobrar de vocês isso. A taxa de mercenário é essa. Eles não cobram dos soldados do lugar. Agora, se vocês não quiserem fazer aventura, subir na torre e começar a vigiar e servir eles, tudo bem. Pega o brasão de Solária, põe no peito e fala que agora você é um homem de Solária. Eu acho que não vai ter muito como a gente fugir disso. Beleza. Ele fala assim, mas veja bem... Se vocês querem deixar a carroça aqui... O cronista aproveita para fazer uma reflexão. Ele fala assim, veja bem, vocês vão pagar o imposto por parte do tesouro, sendo que esse tesouro é usado para pagar uma dívida de vocês. Eu quero ver quando é que vocês vão realmente estarem livres. Exatamente. Eu tô dizendo que a gente é escravizado, vocês Não, estão querendo me escutar. Vamos lá. Se tudo der certo e a gente ficar vivo até lá, eu ou livre com 26 anos, depois pagar esse ideal de dívida aí. Ó, quero saber o seguinte. A gente tem 22 moedinhas aqui, né? Isso. Eu quero contribuir, quero saber se eu posso contribuir pro Sobon aí com uma ração minha, em vez de gastar moeda. Você dá a ração pra ele, pode? Até porque a ração vai acabar estragando. Né? Ok, então... Eu tenho agora só 2. Ração tem 2. Ele aceita lá os biscoitos. Tem limite de dia? Por enquanto, como é que a gente vai brincar aqui, ó? A ração comum, elas são esses biscoitos. Inclusive aí na cidadela tem a casa da ração, né? Eles fazem no forno lá a partir da farinha e tal, fazem esses biscoitos, que é uma moeda, né? Quase uma pizza, assim, um biscoitão de farinha. Você come ele e um saco dele correspondente a uma semana é a ração comum. Só que ele sofre problemas de intempéries gerais, né? Por exemplo, chuva, molhar, ele pode estragar, mas ele tem uma durabilidade razoável. A ração especial, ela é feita a partir de carne seca. Eles vão desidratando, deixam ela bem seca, conserva ela com sal e pimenta e tem ali algumas frutas